Recebam a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar com os irmãos nessa noite. Hoje é uma noite triste, né, irmãos? Para todos nós da Regional 9, Francisco Morato. Triste, mas ao mesmo tempo uma noite de alegria. Triste porque nós não teremos mais a companhia dessa guerreira que foi a missionária Ana Baleiro. Aprove ao Senhor chamá-la para as mansões celestiais na madrugada dessa terça-feira. E nós todos aqui estamos enlutados juntamente com a família. Mas nós entendemos que o nosso descanso não é aqui. Ela já está na glória celestial com o nosso Deus. E cabe a nós agora, que aqui ainda estamos, fazermos a nossa parte para que sejamos também premiados naquele glorioso dia. Se nós alcançarmos o arrebatamento da igreja, ouviremos o soar da trombeta. Se Deus entender que nós devemos estar subindo antes, se estivermos preparados como ela, seguramente seremos por Ele acolhidos. Então eu quero agradecer a presença de todos e eu gostaria nessa noite, em rápidas e objetivas palavras, meditar com os irmãos em um texto bíblico, hoje na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Terça-feira passada nós ministramos aqui sobre o tema muito interessante, muito forte, não é? Eu escolho a verdade. Nós aprendemos aqui o que a mentira pode fazer quando ela se contrapõe à verdade. Então, posicionadamente, nós abraçamos esse tema. Eu, de forma subjetiva, se é de cada um, escolho a verdade. Mas hoje, nessa mesma linha, nós vamos trabalhar esse texto. Eu vou me basear no verso 7 do capítulo 6, mas preciso ler com os irmãos a totalidade dos versículos para que a nossa leitura tenha proveito. Então, Gálatas capítulo 6, do verso 1 ao verso 18, como já é costume, eu vou ler o primeiro verso e de forma sucessiva nós vamos ler o verso seguinte e depois vamos recitar juntos, coletivamente, verso de número 7. Todos encontraram? Podem dizer amém? Então vamos lá. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Porque cada qual levará a sua própria carga. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Porque nem ainda esses mesmos
que se circuncidam, guardam a lei, mas querem que vós circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, somos agradecidos ao Senhor por todo o bem que nos tem feito, pela Tua bondade, por Tua misericórdia, e mais uma vez, meu Deus amado, diante da Tua presença sobre este altar, eu te peço, Senhor, graça e autoridade do Espírito Santo para ministrar aos Teus filhos esta palavra neste culto de ensinamento. Que a Tua palavra possa penetrar do nosso âmago, no mais profundo do nosso coração. E que por ela nós possamos ser confrontados, a fim de que possamos nos tornar pessoas melhores, sermos mais obedientes, sermos mais seletivos com as coisas espirituais e entendermos a grande responsabilidade que temos enquanto aqui estamos. Deus nos dá capacidade, nos dá compreensão, abre a nossa mente para absorvermos a Tua palavra e o Teu nome haverá de ser glorificado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você está com a Bíblia aberta ainda? Antes de fechar a sua Bíblia, vamos somente recitar o verso de número 7. Quero que você faça isso aqui em alto e bom som. Gálatas capítulo 6, verso 7, 1, 2, 3. Tome assento glorificando o nome de Jesus. Queria cumprimentar os nossos irmãos internautas que depois vão comigo acompanhar essa sistemática continuada de estudo bíblico. Agradecer aqui o irmão Wesley, que tem sido um grande parceiro e um grande divulgador desse trabalho. A gente não consegue mensurar a dimensão e o alcance que isso provoca. Muitas das vezes a gente fica preocupado por não ver uma frequência tão assídua, da igreja, que deveria estar mais presente, principalmente em cultos como esse. Mas o alcance da palavra, que não é minha, é de Deus, ela cumpre o seu papel e tem por si alcançado muitas vidas. E eu sei que esse é um tempo que Deus escolheu para nos abençoar. Queria também agradecer hoje o pastor Davi Gregório, que juntamente com o irmão Davi Braz, a irmã Esther, estiveram conosco ali na Guarda Municipal, no trabalho de capelania que a gente já faz aí há mais de um ano. E assim, ver a sala lotada, Davi? Ver os guardas, não são crentes, irmão, boa parte ali não é crente. Mas você vê as pessoas te abraçando e dizendo: pastor, o que é isso? Eu senti alguma coisa diferente no meu coração. Isso não tem preço, irmãos. E assim a gente vai pregando o evangelho e glorificando o nome de Jesus. Mas, amados, nessa noite eu quero ser bastante sucinto, até porque daqui a pouquinho, 21h30, nós pretendemos iniciar o primeiro culto fúnebre
pelo passamento da nossa querida missionária Ana Valeiro. Então eu não quero me estender hoje, eu quero ser bastante objetivo na minha fala, mas eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o tema Eu Escolho a Santidade. Terça-feira próxima passada, eu trouxe aqui uma palavra voltada sobre o princípio de guardarmos a verdade como instrumento para vencermos o mal. E hoje eu quero atrelar a palavra de terça-feira a esta palavra de hoje. Porque não adianta nós buscarmos viver verdade sem entendermos o que significa santidade. E o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos nossos irmãos na Galácia, ele tinha como objetivo fundamental mostrar o princípio da solidariedade cristã. Aliás, essa é a intenção desta carta, em especial no seu versículo de no seu capítulo de número 6, quando ele começa nos trazendo algumas informações interessantes. Então ele fala num primeiro momento da nossa maturidade, como é que nós devemos tratar situações que venham ao nosso conhecimento atreladas às fraquezas dos nossos irmãos. Ele nos dá aqui uma orientação muito contundente, mostrando que nós não devemos fazer da desgraça alheia uma espécie de espetáculo. Nós precisamos aprender o princípio do limite e o cuidado com a exposição desnecessária. Nós estamos vivendo um tempo que tudo que se faz vai para a rede social. Tudo que acontece é mídia social. E o apóstolo Paulo faz uma advertência interessante. Ele começa nos dando o conselho, dizendo: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido, do verbo surpreender, ser pego no ato, no ato ou na prática do ato, em alguma ofensa ou em alguma ofensa, olha só, vós que sois espirituais. Por aqui só a gente percebe que ele faz uma distinção do espiritual e do não espiritual. Então ele diz que se este tal homem for pego ou surpreendido em alguma prática, em alguma ofensa, que coloque em xeque a sua reputação e o seu comportamento, nós que somos espirituais devemos encaminhar o tal com o espírito de mansidão, olhando para nós, para que não sejamos também tentados no mesmo processo ou em um processo análogo. Eu achei isso aqui muito interessante. Mas, na verdade, hoje eu não quero discorrer sobre os primeiros versículos. Eu quero discorrer sobre o verso 7. Porque o verso 7 ele é contundente. E normalmente a gente cita esse versículo, via de regra, quando temos alguma mensagem imperativa de advertência, chamando a atenção das pessoas, principalmente no ambiente da lei da semeadura. Isso é muito comum, usarmos o verso 7 do capítulo 6 da carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Mas eu resolvi me debruçar sobre o texto. E fui buscar, à luz da Bíblia, uma compreensão mais ajustada daquilo que o apóstolo estava querendo nos falar quando ele escreve o verso de número 7 do capítulo 6. E uma das primeiras coisas que eu constatei aqui, ao fazer a exegese do verso 7, é que, na verdade, Paulo chama a nossa atenção quando ele fala de semeadura, no sentido de observarmos o nosso comportamento enquanto homens e mulheres de Deus. Ele está nos confrontando acerca da nossa santidade e da nossa nova identidade em Cristo. Então a ideia que ele traz aqui no texto é mostrar, num primeiro momento, que o pecado
raramente começa de forma escandalosa. O pecado raramente começa pela via de um escândalo que chama a atenção de todas as pessoas. O pecado, se eu posso colocar nesses termos, ele é como uma espécie de semente que vai tomando proporção na nossa vida à medida, pastor Davi, em que nós não interrompemos este processo de crescimento. Então, quando ele fala ou chama a nossa atenção de forma imperativa, usando essa expressão, não erreis, ele está dizendo, num primeiro momento, que nós que somos espirituais, precisamos ter maturidade para separar as coisas. Nós não podemos sair rotulando as pessoas, mas também não podemos ser coniventes com ela. E o fato de sermos espirituais nos coloca numa condição de termos aquilo que lá na frente ele vai chamar de discernimento. Aliás, é lá no verso 18, salvo o melhor juízo, o verso 16, que ele fala que nós somos nova criatura. Ele vai novamente mencionar aquilo que ele fala lá na segunda carta a Coríntios, capítulo 5, não é? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. 5:17, se não me engano. Ele vai mostrar aquilo que ele escreve aos Colossenses no capítulo 3, verso 1. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Verso 2, pensai nas coisas que são do céu e não nas que são da terra. Então o que ele está falando aqui, irmã Esther, é que o pecado nunca começa grande. Não é grande. Na concepção de Paulo, à luz do que ele está nos ensinando, quase sempre ele começa pequeno. Eu queria convidar vocês, vamos tentar usar um pouco a Bíblia aqui. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 4, só para a gente ponderar. Se o pecado não começa grande, vamos entender como é que João define isso aqui. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 4. Porque qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Olha que coisa interessante. Então, a ideia de que o pecado começa grande é um enledo engano. O pecado ele começa de forma quase que imperceptível. E eu já expliquei aqui para vocês em algumas ocasiões que a palavra pecado, no seu original, lá o vocábulo grego para a palavra pecado, quer dizer amartia, que significa errar o alvo. Percebam que João está dizendo que pecado, o ato de errar o alvo, para Deus é um ato de iniquidade. Então Paulo faz uma advertência, não erre, porque o pecado não começa de forma escandalosa, ele começa pequenininho. É naquela coisinha simples. Eu falei terça-feira passada aqui da mentirinha. Né? A gente criou uma cultura dentro da igreja da mentira. É só uma mentirinha, ou seja, uma falsa verdade. Não, é mentira. E a Bíblia aponta que a mentira tem um pai. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. A advertência tem 2 pontos, não erreis. 2 pontos. Olha aí na sua Bíblia. Ele está chamando a nossa atenção. E ele está mostrando que normalmente começa pequeno. E por que começa pequeno? Porque segundo Romanos 3:23, todos nós pecamos. E destituídos fomos da glória de Deus. Então ele, quando faz essa observação, ele nos confronta. Pastor, se não começa grande, começa pequeno, como é que a gente pode interpretar e compreender isto? Olha que coisa interessante. Uma conversa escondida. Nós estamos vivendo a era da tecnologia.
E hoje tem uma cultura, né? Você, por exemplo, olha para o WhatsApp, e o WhatsApp aparece lá que as suas mensagens são criptografadas. A ideia que se tem disso é que alguém conversa, Larissa, e ninguém consegue saber o que está sendo conversado. Terça-feira passada, pastor Emanuel, eu contei um pouquinho dos americanos, que são danados. Me lembro quando inventaram o telescópio Hubble. Falei bastante dele aqui. Mas os israelenses não ficam para trás. Os israelenses têm um serviço secreto chamado Mossad. É a inteligência secreta de Israel. É uma espécie de FBI, que eles, com todo o respeito, põem no chinelo. Foi dos israelenses, irmão Diego, que se criou um aparelho que é capaz de pegar este aparelho aqui, mesmo que eu tenha apagado todas essas mensagens, ele consegue entrar no sistema deste aparelho e ele consegue resgatar as mensagens que foram lá colocadas. Inclusive, irmã Daiane, como é que chama aquela mensagem instantânea que a gente só ouve uma vez? Não é temporária, não. É aquela que você só consegue ouvir uma vez. Essa aí mesmo. Então a gente está pensando que nós estamos... Aí eu fiquei pensando, olhando para o texto, né? Se os israelenses conseguiram fazer uma máquina, que tem o nome agora, me fugiu o nome dela, é uma máquina muito interessante, usada agora pela Polícia Federal para desvendar aí diversos crimes, né? Coitado do banqueiro aí que teve pelo menos 12 celulares apreendidos, cada dia tem uma novidade, né? Daqui a pouco nós vamos ver a República implodir de tanta denúncia de corrupção, mas isso é resultado de conversas que a ideia é de que estão escondidas, mas que na verdade a qualquer momento elas podem vir à luz. Então o apóstolo Paulo está dizendo que nós não devemos errar, primeiro, porque o pecado nunca começa grande. Ele começa pequenininho. Dá um exemplo aí, pastor. Uma conversinha. Uma conversinha que parece que não tem nenhum problema. Não é? Não tem nenhum incômodo. E eu estou aqui num culto de ensino e tenho liberdade de dizer para os meus irmãos, não é? Aquela troca de mensagem entre pessoas que não deveriam trocar mensagens. O esposo trocando mensagem com a esposa do outro. A esposa do outro trocando mensagem. Não, pastor, mas nós somos amigos. Amigos, uma coisa, santidade à parte. Porque Deus está vendo. E aí Paulo aparece aqui e diz: não erreis. Deus está vendo. Se os israelenses fizeram uma máquina que é capaz de descobrir até a mensagem que eu consigo apagar, você acha que Deus não tem conhecimento daquilo que a gente está fazendo? Você acha que Deus não conhece o nosso coração? O salmista, escrevendo o Salmo 53, ele diz que antes de sermos formados, ele já nos conhecia. Antes dos nossos ossos serem formados no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. Aí o salmista faz uma indagação: aonde é que eu posso me esconder do Senhor? Se eu subir aos mais altos céus, o Senhor está. Se eu descer ao mais profundo da terra, o Senhor está. Então Paulo está dizendo: não erre, não erre, você não pode errar. Você agora é uma nova criatura, nova identidade. Você tem o nome escrito no livro da vida e você tem como compromisso fundamental guardar esta palavra, para que através dela o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10. Só que tem que ser rápido aí, irmãos. Os irmãos têm que ser bons de Bíblia aí. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados,
nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É simples assim. Dá uma olhada para o teu irmão, porque isso aqui é pedagógico. Diga para ele, pelo amor de Deus, não erre. Não erre, não erre, não erre. Pastor, mas o senhor está dizendo que nós não devemos errar. Eu estou apontando dentro de um contexto espiritual. Eu estou falando que são as mínimas coisas, é aquilo que a gente não dá importância, é aquilo que a gente acha que não vai ter problema, é exatamente isso que vai abrir um precedente, que vai abrir uma porta de legalidade na tua vida espiritual e vai te afastar de Deus. O diabo não tem interesse de nos destruir e nos envergonhar publicamente, de forma extraordinária. Ele vai consolidando e construindo um caminho. Eu sempre me lembro de uma mensagem que eu ouvi ministrada pelo pastor Joinville, lá na catedral, quando congregava lá com eles. Em uma certa ocasião ele disse que o pecado é como carvão. Você já parou para pensar que o pecado é como carvão? Ele te suja, mas ele não te queima. Você pode pegar, depois que passa a brasa, você segura o carvão, mas se você passar na roupa, fica suja. Assim é o pecado. O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Aí Paulo vem e diz assim: não erre, porque Deus é sabendo, Ele não se deixa escarnecer. Então aquela mentirinha inocente, tem mentira inocente? Colossenses 3:2 diz, gente, se você já ressuscitou com Cristo, não tem que viver de mentira, você tem que pensar nas coisas que são dos céus, e não nas que são da terra. Eu tive a oportunidade, em uma das igrejas que pastoreei, e a Elaine se lembra disso, na década de 98, 99, lá no Jardim Boa Vista. Talvez ela não se lembre deste querido irmão, mas era um irmão proativo na igreja, muito proativo. Tudo que você pedia para ele, pastor Davi, ele estava pronto para fazer. Não tinha não no seu vocabulário. Mas ele carregava consigo um vício, que ele não conseguia se libertar. Ele fumava e fumava muito. E era extremamente constrangedor, porque por mais, Wesley, que ele tomasse o cuidado de passar perfume, vamos falando em perfume, me lembrei de um negócio aqui, mas deixa para lá, vai. Deixa para lá. Deixa para lá. Ele ia ajeitadinho para a igreja, mas quando você encostava nele, os poros liberavam o odor da nicotina. Eu lutei muitos anos com este homem, para que ele deixasse o vício do cigarro. E um dia ele entrou na minha sala e ele disse para mim: pastor, eu não consigo. E sabe qual é o meu maior medo? É que eu sei que este vício que eu não consigo controlar está matando o meu corpo físico. E se eu morrer amanhã, nunca vou me esquecer disso, eu vou para o inferno. O que é que eu faço? Eu olhei para a declaração e estou citando esse obreiro, que ele era um obreiro na casa do Senhor, como uma referência para mim. E para muitos de nós que vivem escondido atrás de capa, que nós somos muito bons em representar personagens.
mas nós nos sentimos incomodados quando somos confrontados pela palavra. E talvez o seu problema aqui não seja uma mentira inocente. Mentirinha, pastor. Talvez aqui o seu pecado não seja algo grande. Mas talvez hoje eu esteja falando a alguém aqui que carregue vícios. E não é só no sentido de bebida, não é só no sentido de cigarro. Nós temos vivido um tempo em que a pornografia tem escravizado pessoas. Nós fomos agora confrontados por uma palavra vinda aí nos Gideões, embora eu tenha a minha opinião formada, concordo em parte com aquilo que foi dito, mas nós estamos vivendo dentro da ambiência da igreja casos que são reiterados de pessoas que mostram ser uma coisa e vivem outra. E o apóstolo Paulo aparece aos Gálatas dizendo: não erre, porque Deus está vendo. Deus não se deixa escarnecer. Dá uma olhada para mim, Tiago 4,4. Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então escute isso com muita atenção, porque depois você só vai ouvir lá no YouTube. Qual é o alvo de Paulo? O alvo de Paulo aqui é um alvo de advertência. Paulo está alertando a igreja, está alertando os cristãos lá da Galácia sobre a falsa ideia que eles carregavam de que eles poderiam manipular a Deus ou ignorar as implicações éticas contidas no Evangelho. Isso aqui é tão sério, irmãos, que a gente não se dá conta. A gente vai chegando num grau de espiritualidade, se assim eu posso dizer, em que nós achamos que é capaz, é possível que a gente consiga desviar-se da atenção de Deus. E o apóstolo vem na contramão dizendo: não. E aí ele vai fazer o emprego de um verbo interessante, o verbo escarnecer. Não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. A etimologia desse verbo está atrelado ao seguinte sentido. Quando ele fala escarnecer aqui, ele está dizendo que normalmente quando a gente age desta forma, é como se nós torcêssemos o nariz, como se nós desdenhássemos de Deus, como se nós virássemos as costas em sinal de desdém. Deus está dizendo: não faça, e a gente está fazendo. Deus está dizendo: cuide do teu próximo, e a gente está desprezando. Deus está dizendo: socorre o necessitado, e a gente está chutando. Deus está dizendo: venha para a igreja, seja crente de verdade. O que você for aqui, seja lá na rua. O que você for lá na rua, onde a missionária me confrontou aqui, nos confrontou com uma palavra. O que você é aqui, seja lá na academia que você frequenta, na escola que você estuda. Você não pode ter personalidade dupla, não pode ser dúbio. Você tem que ser crente aqui, tem que ser crente na empresa, tem que ser crente no ônibus. E você não pode ter vergonha do nome de Jesus. As pessoas precisam olhar para você e ver a luz de Deus brilhando em você. Então é isso. Quando ele fala Deus não se deixa escarnecer, pastor Davi, ele chamou a minha atenção, porque no mínimo ele está querendo dizer assim: você pode zombar do pastor,
Você pode zombar da missionária, pode zombar lá do dirigente do setor. Você pode fazer desdém da roupa do irmãozinho simples e humilde, que não usa aquela roupa todo final de semana. Eu não sei nem porque eu estou falando, mas estou sentindo inspiração. Que usa aquela roupa todo final de semana, não é porque ele é relaxado, não é porque ele não tem. E só quem passa nessa prova sabe o que é isso. Eu me lembro de uma fase que eu e a Elane passamos, coitadinha, que a Elane só tinha um vestido. E não é porque faltava de... Nós estávamos numa prova. Mas mesmo na prova, Deus levanta aqueles que nos socorrem. Já contei para vocês aqui a experiência que nós vivemos ali no Jardim Boa Vista. Até hoje ela diz, uma das igrejas que mais nos acolheu foi aquela igreja. Quando eu me lembro da irmã Santina, que vendia cocada na rua. Mas quando chegava no domingo, a gente morava muito longe da igreja. Ela fazia questão que a gente fosse almoçar na casa dela, não era, Elaine? E aí ela fazia aquela comida com alegria, pastor Dario. Ela sentava, pastor, eu quero que o senhor come, eu fiz isso aqui com prazer, eu fiz isso aqui porque o meu Deus mandou Irmão, você entende isso? O meu Deus mandou cuidar do senhor e da sua esposa. E eu ficava tão constrangido, Esther, eu falava, meu Deus do céu, ela vende cocada para sobreviver. Eu falava, Elaine, a gente não pode fazer isso. E a Elaine ficava olhando para mim, e eu olhando para ele, e ela ficava, e aí, vocês vão comer ou vão ficar olhando um para o outro? E aí a gente comia, saía ali sem jeito. Aí chegava a filha Eunice, a gente ficava sem jeito. Aí ela dizia, bom, agora está tudo certo? Então vem aqui, pega essa cesta aqui, porque Deus mandou preparar essa cesta. Irmão, Paulo está dizendo, não erre, porque Deus não se deixa escarnecer. Talvez o teu chefe não reconheça, talvez o pastor não reconheça, talvez o líder não reconheça, mas o Deus do céu, que tem o controle de tudo e de todas as coisas, Ele está vendo, e Ele vai glorificar o nome de Jesus nas nossas vidas. Aí ele faz uma advertência, né? Escarnecer não significa só fazer desdém. E aqui só para ficar consignado, né? As pessoas que brincam no altar, as pessoas que profanam o altar. Aqui não é lugar de fazer gracejo. Que não é lugar para zombar, porque escarnecer na concepção de Paulo também é uma espécie de zombaria, ou tratar com desrespeito as coisas espirituais. Eu fico vendo a irreverência, pastor Manuel Oliveira, o senhor que é pastor há tantos anos. E não é, esses dias alguém falou assim para mim lá na matriz, não, mas você é muito saudosista, Abacuque. Não, eu não sou saudosista, é que eu fui criado num regime em que a gente aprendeu a respeitar as coisas espirituais. Não é? O irmão aqui na ceia, o irmão tomando ceia, mandando mensagem no WhatsApp. Como é que tem espiritualidade? Pastor, mas como é que o senhor vê isso? Eu sou o pastor da igreja. Eu estou pastor da igreja justamente para ver essas coisas. E aí o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 11, verso 30, por causa disto há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. E aí ele justifica, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando nós somos julgados, nós somos repreendidos pelo Senhor. Sabe para quê? Porque Deus não quer que você seja condenado com o mundo. Dá uma olhada para o teu irmão, diz aí para ele, não erre, não erre, não erre. Não, mas eu vou dar uma tapeada. Esse pastor não tem nada a ver com a minha vida. Essa igreja é muito severa. Aliás, hoje nós temos uma igreja para tudo quanto é tipo de pessoa, né? Eu contei para vocês uma ocasião, morávamos lá na Zona Norte, no Jaraguá, e um dia eu fui sair de um bairro para o outro e passei em frente a uma igreja, e eu sou muito resolvido com relação a isso. Jesus falou, pastor Rubenilson, que quem não é contra nós é por nós, né? Mas eu achei interessante a placa da igreja, Renovo Novo. Eu falei, não é possível.
Aí eu dei ré. Falei, não, ele não escreveu. Renovo? Novo? É uma redundância, mas é para você ver o que nós estamos vivenciando. Voltando da ceia, o meu filho conversando com a mãe e falando, perguntando para mim sobre as igrejas neopentecostais. Falei, não, meu filho, isso aí é uma coisa que a gente não consegue. Ele fez uma pergunta lá que eu não soube responder, mas a mãe foi direta, foi cirúrgica. Não, boa parte deles saíram do nosso meio mesmo. E por que saíram do nosso meio? Porque não concordam, porque não aceitam, porque querem levar uma vida de qualquer jeito. E para ir para o céu a gente tem que ter vestimenta branca, nós temos que andar na linha, nós temos que viver aquilo que pregamos e pregar aquilo que vivemos, para que através do nosso testemunho, uma vez que nós somos testemunha, o nome do Senhor nosso Deus possa ser glorificado. Ou seja, Paulo está dizendo, não erre, porque não dá para enganar Deus, não dá para ludibriar Deus, não dá para achar que Deus não está vendo, não dá para vestir. E Paulo vai fazer uma observação extremamente que me chamou a atenção aqui, se não me engano. Ele diz assim, olha, vede, verso 11, com quão grandes letras vos escrevi por minha mão. Olha isso aqui. Todos que querem mostrar boa aparência na carne vos obrigam a vos circuncidar-vos somente para serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ele está fazendo uma acusação ao sistema religioso da época, que dizia que para o céu só ia quem era circuncidado. Mal sabiam eles que a circuncisão pregada por Moisés, ela perde a sua eficácia quando Jesus morre no Calvário. Quando Jesus crava a cédula do pecado lá na cruz do Calvário e levanta a sua voz dizendo Tetelestai, Pai, está consumado. Lá ele não anulou o Antigo Testamento, mas ele inaugurou o evangelho da graça, do perdão. Ele inaugurou o evangelho da transformação, pela qual a circuncisão agora não é feita no corpo biológico, é feita dentro do coração, é no caráter, é no compromisso, no comportamento. Se era mentiroso, não é mais mentiroso. Se era beberrão, não é mais beberrão. Se era prostíbulo, não será mais, porque a glória de Deus, a graça de Deus entrou na vida. E aí Paulo diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não dá para ludibriar e enganar Deus. O verso 7 fala sobre semeadura e colheita. E eu gostei disso. E eu preciso agora avançar, porque existe um ponto nessa frase. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Diga assim comigo: tudo, mas diga alto, me ajude. Tudo que o homem semear, ele vai colher. O que significa isso aqui? Que expressão é essa, pastor Davi Gregório? O que o Paulo está dizendo aqui? Qual é o nome que a gente dá para essa expressão? Justiça divina. Não brinque com a justiça de Deus. Deus é amor, mas Ele também é justiça. É mais ou menos assim, pastor Fábio. A gente fica olhando, mas será que Deus não está vendo? Toda ceia pede perdão. Vou usar aqui um exemplo bem grosseiro. Todo mês está lá. Aliás, é um dos nossos temas aqui, né? Todo mês nós estamos na reunião de ministério para tratar o quê? O quê? É mesmo? São as mesmas coisas. Me perdoa. E Jesus vai perdoar. É como se fosse uma cordinha. Só que o apóstolo agora nos confronta, dizendo: tome cuidado, não erre. Que vai chegar uma hora que a corda vai.
ser esticada. É mais ou menos assim. Você tem um cartão de crédito cujo limite é de R$1.000. Aí você vai lá, gasta os R$1.000, que é o seu limite, e gasta mais R$1.000. Aí chegou a fatura. Quando chegou a fatura, você tem duas opções. Você vai lá e paga o cartão à vista e resolve o problema, ou você entra no crédito rotativo. Pastor, mas eu paguei a parcela do crédito rotativo. Ótimo. Só preciso te lembrar que no outro mês você já não está devendo mais 1.500, que se você pagou, devia 2, pagou 500, ficou 1.500, quando você for pagar o mês que vem já está nos 2 de novo. É assim que a gente vai fazendo. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, não erre, tome cuidado, porque uma hora a fatura vai chegar. Uma hora Deus vai descer na terra e vai dizer, senta aqui, porque agora quem quer conversar com você sou eu. Então o apóstolo Paulo, e eu preciso correr, ele vai falar que as escolhas humanas, elas têm um efeito direto sobre o nosso destino final. Queria que você repetisse isso comigo. Diga assim comigo: escolhas humanas. Mas pode ser melhor, diga assim: as minhas escolhas, elas têm destino direto no meu final. Irmão, aprenda uma coisa nesta noite: quem escreve o protagonismo da sua vida, a sua história é você. A pergunta que não quer calar é essa: como é que você quer ser lembrado quando você não estiver mais aqui? Você quer ser lembrado como alguém que não tinha firmeza, que não tinha caráter espiritual? Ou você quer ser lembrado como alguém que viveu uma vida pia, uma vida de santidade? Então levante a tua mão para adorar o nome do Senhor e peça a Ele que te dê graça, te dê força, te ajude para que você faça escolhas certas para ter um final bem sucedido. Falando de semeadura, de semear e colher, Paulo faz uma analogia, não é? E eu gostei disso, porque ele usa analogia na agricultura. Ele vai falar que na agricultura, pelo menos usando essa expressão semear e ceifar, ele vai mostrar que na agricultura há um princípio que eu chamo de consistência inevitável. O agricultor só colhe aquilo que ele planta. Não tem como plantar se ele não, ou colher se ele não plantou. E ele só vai colher aquilo que ele plantou. O meu saudoso pai dizia que quem planta vento, colhe tempestade. De vez em quando a gente vê uns irmãozinhos aí meio atrapalhados. Eu não saio da prova. E aí a gente fica, meu Deus, mas por que esse sofrimento? Tome cuidado. Eu aprendi uma lição ainda muito novo no ministério pastoral com o saudoso pastor Eugênio Cleto. Um dia eu tomei uma atitude lá, pastor novo, querendo mostrar que eu sabia alguma coisa, e mal sabia eu que eu não sabia de nada. E aí na reunião não, é assim que tem que ser. Quando terminou a reunião ele me chamou no canto e falou, vem aqui. Aprenda uma coisa. Quando Deus estiver tratando com alguém, não se meta para você não apanhar junto. Toma cuidado aonde você põe a tua mão, porque quando Deus está tratando, é Ele quem vai tratar. E Ele não trata para nos envergonhar, Ele trata para nos sarar e nos fazer alcançar a glória celestial. Quem planta milho, colhe milho. É simples assim. Na vida espiritual, ações geram resultados da mesma natureza. Se você tem o costume de falar dos outros, fique tranquilo que vai aparecer alguém para falar de você. Eu me lembro muito do pastor Joinville quando ele diz assim, né? Quantos precisam de oração, né? É mais ou menos assim que ele diz.
Você não levantou a mão, né? Um dia você vai precisar. Não tem jeito. Isso é resultado daquilo que você faz. Toda ação gera uma reação. A gente só pode colher aquilo que a gente plantou. Na vida espiritual, ações geram resultados da mesma natureza. O verso 8, que é o verso seguinte, porque o que semeia na carne, da carne ceifará o quê, irmãos? Corrupção. Não tem como, irmãos. Não dá para mudar o processo. Que geração é essa que quer ficar se auto-justificando com ações e atitudes que não se condizem? E que a palavra de Deus reprova de forma incisiva. O verso de número 8 é uma demonstração. Paulo vai dividir isto. Ele vai mostrar dentro desta divisão que a semeadura, ela tem duas categorias excludentes. E é excludentes entre si. Por quê? Porque num primeiro momento, ele diz que aquele que semeia na carne, traduz isso aqui, pastor, viver sobre a influência da natureza pecaminosa, viver sobre a influência dos desejos, do egoísmo, da satisfação pessoal, daquele comportamento auto-narcisista, que não tem aqui, tem umas igrejas que a gente conhece por aí, não é? Que está aí fora, bem longe daqui, aqui é tudo querubim ungido de Deus, não é? Mas vivendo uma vida de aparência, esse não está semeando no Espírito, porque o que te faz crente não é a roupa que você usa, o que te torna santo não é o tempo que você tem na igreja, o que te faz ser uma nova criatura são atitudes que são provocadas pelo poder da transformação desse evangelho. O evangelho te confronta, o evangelho te chama, a responsabilidade é como um espelho, você olha para a palavra e diz: Senhor, faz eu me aplumar na tua palavra, para que através dela o teu nome seja glorificado. É isso. Então a consequência natural disso é a corrupção. Mentir, enganar, comprar e não pagar, ficar falando mal dos outros, ficar inventando conversa, construindo falas que não promovem, incitar aquilo que a Bíblia chama e reprova como murmuração. Podem falar que eu sou carrancudo, que o meu rosto é feio, que eu sou meio grosseiro nas palavras, mas ninguém poderá dizer aqui que eu não preguei a palavra. Se você quiser receber, receba. Se você não quiser receber, não tem problema. Agora, eu aprendi que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus, quando envia, envia para um propósito e para um destino certo. Semear no Espírito, ao contrário do que está dizendo a primeira parte do verso 8, é viver guiado pelo Espírito. E o que é viver guiado pelo Espírito? Na observação de Paulo, é investir em ações e comportamentos que estejam alinhados ao propósito de Deus. Irmãos, isso não tem nada a ver com regimento. Isso tem a ver com escolha. Eu escolhi ser crente em Jesus. Sejam sinceros comigo. Teria algum problema eu pegar a minha família num final de semana com muito sol e descer lá para o Guarujá, meter um short lá, como é que é o nome do negócio? Não, bermuda é coisa ainda de... E desfilar lá na praia, dirigindo a igreja? Eu poderia ir à praia? É a primeira pergunta, sim ou não? Mas ficaria bem para mim ir à praia inadequadamente trajado? E por que não?
porque eu escolhi estar no altar. Isso é escolha, irmãos. Nós precisamos acabar com essa hipocrisia. Paulo está dizendo que se você semear na carne, você vai colher corrupção. Mas se você resolver se alinhar ao propósito de Deus, por meio do Espírito Santo, o nome de Jesus vai ser glorificado e você vai ser abençoado. Caminhando para o final. A colheita é o resultado final. Diga comigo, a colheita é o resultado final. E qual é o resultado final na concepção de Paulo? Vida eterna. Você já pensou, irmãos? Vocês já pararam para pensar? E eu gosto desse silêncio. Imagina a gente passar toda a nossa vida dentro da igreja. Um pé dentro da igreja, um pé no mundo. Parece o Raimundo. Me lembrei do pastor Gonçalo agora. Era ele que dizia isso. Crente Raimundo. Pé na igreja, um pé no mundo. Mas aí Jesus veio, pastor. E nós ficamos. Vocês entendem o que Deus está dizendo através da palavra? Não erre, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa ser pego de surpresa. O problema não é quando o pecado entra. Não é quando ele entra uma vez. Mas é a forma como a gente permite que ele entre nas nossas vidas. Então guarde isso com você, porque isso aqui é pedagógico. O grande desafio da nossa vida é entender essa problemática. Não é quando o pecado entra uma vez. O problema é quando ele começa a fazer morada dentro de nós e nós passamos a achar que é normal. É nas simples coisas. Para o comerciante, é passar o troco de forma intencional, errada de forma intencional. É colocar a mão naquilo que não te pertence. É induzir a pessoa ao erro. Você confia uma tarefa e quando você vai ver, a pessoa está fazendo o que não deveria ter feito. Quando, na verdade, seria mais fácil ela procurar você e falar: fulano, estou precisando de ajuda. Não é mais bonito? Não é mais transparente? Mas a gente resolve fazer o caminho oposto. E aí o apóstolo Paulo está dizendo: tome cuidado. Tiago 1,15, talvez seja o último texto, eu tenho 5 minutos e eu preciso terminar isso aqui. Tiago 1,15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Leia um verso antes, leia o 14, eu acho que o 14 vai... Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Espera um pouquinho, o que é concupiscência? Alguém sabe me responder aqui o que significa a palavra concupiscência? Desejo desenfreado, desejo exacerbado. E normalmente é o apóstolo João, que salva o melhor juízo, que fala lá no capítulo 2, a partir do verso de número 15, que nós não devemos amar o mundo e nem no que o mundo há. E ele diz que a concupiscência dos olhos e a soberba da vida são o resultado de nos afastar de Deus. Então Paulo está dizendo aqui para a gente, verso 14, mas cada um, quando tentado, é atraído e engodado. Engodar é se alimentar.
não é? Da sua própria concupiscência. Então, o apóstolo está dizendo aqui, tem pessoas aqui, quando ele faz essa advertência, não erre, porque Deus não se deixa escarnecer. Fiquei pensando nisso. Tem gente sorrindo dentro da igreja, irmãos. sorrindo. Mas estão sendo destruídas em silêncio. Porque não tem coragem de confessar o seu pecado. Existem pecados, irmãos, que ninguém vê. Mas diga comigo, Deus está vendo. Deus está vendo. Esses pecados que ninguém vê, eles são silenciosos. E eles estão matando a alma e a vida espiritual de muita gente. Aprenda isso nesta noite. Essa é uma mensagem de confronto para o teu coração. Aprenda isto. O inferno não precisa destruir ninguém de uma vez. Eu vou repetir isso aqui. O inferno não precisa destruir ninguém de uma vez. O inferno não precisa destruir ninguém de uma vez. Basta ele convencer a pessoa de que não tem problema. As pessoas não irão para o inferno porque deixaram de acreditar nas promessas de Deus. Elas vão para o inferno não é pela quantidade dos pecados, mas por não obedecerem à voz de Deus e esta palavra. Isso aqui é um princípio espiritual. Então tome muito cuidado. Só que aquilo que hoje parece pequeno, e aqui é que está o grande X da questão. E eu fiz questão de escrever aqui. Amanhã pode custar sua paz, sua família, sua comunhão e até a sua sensibilidade espiritual. O pecado sempre promete prazer, mas ele entrega a prisão. Já pararam para pensar nisso? Antes de pecar é aquela ansiedade, depois que peca, a primeira coisa que vem é o quê? Arrependimento? Nada. Que arrependimento? É remorso mesmo, porque o seu maior juiz é a sua consciência. Arrependimento é quando a gente deixa de praticar. Aquele que deixa, esse alcança a misericórdia. Então a gente não sente arrependimento, a gente sente remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Então Paulo está dizendo, não erre. Sabe o que é mais assustador? E aqui eu termino. Muita gente só percebe isso quando caiu. Lembram de Davi? Capítulo 11 do segundo livro de Samuel. Olha lá no texto. Joabe estava na guerra. Todo mundo lutando. Todo mundo batalhando. E o Davi no palácio. O texto é claro. Dormiu até o horário do almoço, acordou. E foi para a janela. Eu estou conjecturando o que está no texto, pode olhar lá. Aí foi na janela. Oxe, quem é essa senhora? Mandou chamar o seu servo. E o servo já veio com a resposta. É Betseba, mulher de Urias. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Pronto, aqui está o ponto.
Davi não percebeu naquele primeiro momento o que estava acontecendo. E tem momentos que Deus vai precisar levantar alguns Natãs para colocar no teu caminho e colocar o dedo no teu nariz para você entender que Ele está vendo. O pastor não está vendo, a tua esposa não está vendo, o teu marido não está vendo, mas Deus está vendo. E Deus está trazendo à igreja a consciência de que nós devemos escolher a santidade. Quantos de nós já não conseguem mais ouvir a voz de Deus como antes? Mas eu venho aqui nessa terça-feira, irmãos, respeitosamente, dizer aos poucos irmãos da sede, aos irmãos de Vila Suíça, do setor de Vila Suíça, se tem alguém caído aqui, se tem alguém que tem um pecado que não consegue confessar, e que está sendo aprisionado, está sendo consumido por ele, procure a sua liderança, confesse o seu pecado, porque Deus vai te dar vitória. O diabo vai ser envergonhado. O diabo vai ser envergonhado. Deus não te chamou para a derrota. Deus te chamou para herdar a vida eterna. Levante a tua mão nessa noite, porque eu sei o que eu estou falando aqui. Eu sei o que eu estou falando aqui. O mesmo Deus que nos confronta, diga bem alto, o mesmo Deus que me confronta é o Deus que me perdoa. O mesmo Deus que mostra o erro é também o Deus que restaura quem se arrepende de verdade. Não normalize, meu irmão, aquilo que Jesus morreu para te libertar. Capítulo 5 de Gálatas. Você vive a liberdade de Cristo, viva ela com a excelência daquilo que Deus te permitiu viver. Não vos enganeis. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele também ceifará. Deus requer de nós santidade, recusa ao pecado e arrependimento. Vamos lá? Deus requer de nós santidade, recusa ao pecado e arrependimento. Dê uma olhada para ele e diga: eu escolho viver em santidade. Mesmo que você seja criticado, viva em santidade. Sabe por quê? Porque no céu não entra pecado. Eu vou repetir: no céu não entra pecado. Eu vou repetir: no céu não é. Me lembrei. Qual é o hino? Cante, pastor Carlos. Põe aqui no telão. Nós vamos colocar de pé, já recolher as ofertas. Quem sabe agora o Espírito Santo não toque alguém aqui. Eu disse num vídeo que eu fiz agora há pouco que nós estamos todos enlutados, mas o Espírito Santo pode trazer alegria ao nosso coração nessa noite. Cante, pastor, sem perca de tempo. No céu não entra pecado. Meu Deus. Fadiga, tristeza.